Vamos falar um pouquinho sobre LGPD para as empresas de base tecnológicas. Se esse assunto te interessa, fica ligadinho que hoje a gente vai conversar sobre isso. A LGPD veio aí para mudar muitos conceitos em relação ao tratamento de dados. E as empresas de base tecnológicas, elas são as grandes coletoras de dados, porque a comunicação delas geralmente é através de cadastros online, e-mails e todas essas comunicações, né, todo esse tratamento dado aos dados, ele é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, chegou a hora da gente começar a pensar sobre isso. As empresas de base tecnológicas, vamos pegar o exemplo aí tipo de uma startup, a Uber, por exemplo, ela tem um grau de compartilhamento muito grande de informações, né? Geralmente existe uma triangularização entre a empresa, o usuário, né, e a empresa que vai fornecer o produto. Então, é contrato com esse, contrato com aquele, e vai dado para cá, vai dado para lá, tá captando dado de um cliente aqui numa ponta, mandando para outro lá, e esse fluxo aí todo tem que ser mapeado, né? Ele tem que ser mapeado, ele tem que ser avaliado os seus riscos para não correr então aí o risco, na verdade, de um vazamento de dados. Para resolver essa questão, nada melhor do que um bom compliance, né? Onde você vai fazer o mapeamento de todos os dados, de todos os compartilhamentos, né? A empresa de base tecnológica, em grande parte, tem pagamento também, que é feito online, através de parceiros como PagSeguro, HotPay, entre outros. E ali há esse compartilhamento, essas informações, a forma como você trata isso tem que ser passado sim ali para o teu cliente, para o teu usuário do teu serviço. Você tem que ter uma política de proteção de dados escrita para a tua empresa. É outra questão que a gente sabe que tem algumas ferramentas por aí que prometem fazer todo esse controle para ti, mas não funciona bem assim. Tu tem que fazer a adequação dos teus contratos, né? Do contrato que tu tem que ter o parceiro, tu tem que fazer o mapeamento, porque não é da mesma forma que os dados circulam dentro da tua empresa, que vão circular da mesma forma em outras empresas. Então, por isso que a gente diz que não tem como haver algo pronto, né? Uma receita de bolo. Não, você tem que, para isso, aplicar a LGPD juntamente com as normas regulamentadoras. Tem ISO para isso, não é só LGPD. Quem acha que vai ler LGPD e sair aplicando por aí compliance, está enganado. Tem que estudar os ISOs, tem que saber como isso funciona, tem que entender de processos, tem que entender de gestão. Então é bem mais complicadinho do que isso. Você precisa então de um auxílio de alguém que entenda e que vá fazer olhando para a tua empresa. E por quê? Porque isso lá no final vai resultar na mudança de cultura, né? A LGPD ela vem para isso, para mudar a cultura das empresas em relação ao tratamento de dados. Então você precisa de um comprometimento do teu colaborador, do teu parceiro, né? Tu tem que documentar isso, né? Tu tem que ter um plano de riscos. Se um dia acontecer alguma coisa e você for chamado a se explicar, junto ao Ministério Público, junto à Autoridade Nacional que vai ser criada para regular essas situações. Os dados hoje, eles já são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, né? A privacidade, ela já está prevista ali, a privacidade também, né? Está na Constituição Federal. Então, na verdade, não é uma falta de regulamentação. Na verdade, a lei veio para enfatizar que essa é uma questão pontual que nós vamos ter que começar a cuidar. Havendo uma lei específica, havendo uma agência específica que regulamenta isso, a cobrança sim vai ser maior, né? Apesar de hoje já existirem, o Ministério Público já está atuante nessa questão, mas vai aumentar, né, o controle e esse cerco vai se fechar. E a lei espera, então, que tu cuide desses dados, né, fornecendo segurança para eles e garantindo a privacidade desses dados pessoais. Você vai começar então a pensar a forma que você lida com seu cliente, documentar isso, pedir consentimento, né? As pessoas falam muito no consentimento, mas se eu tenho consentimento. Não, não é tudo, é fundamental, tu tem que ter o consentimento, tu tem que passar a informação sim de aonde esses dados estão indo, né? Por isso que você tem que fazer esse mapeamento, mas você também tem que se preocupar que isso seja uma prática constante e que você realmente tenha um plano de avaliação de riscos. Um plano ali para quando acontecer um vazamento,
você já estar preparado, porque o tempo é muito rápido, você não tem tempo depois para ficar se explicando, né? Ou para ficar investigando para então prestar contas do que aconteceu aí para uma autoridade. Então esse plano de risco aí, você já tem que fazer esse levantamento, você já tem que saber quais são as áreas de risco e já tem que ter sim, né, o plano B, digamos assim, se acontecer o vazamento, como eu vou me posicionar, qual vai ser a minha postura. A gente aí viu né, recentemente no Nubank teve um case ali de vazamento de dados, né? Alguns dizem que demorou um pouquinho para se manifestar. A LGPD não perdoa isso não, você tem que imediatamente já comunicar a sua comunidade, comunicar o seu cliente e já dizer para ele o que tu vai fazer. As empresas têm que estar preparadas, ter um plano de ação para agir se esse risco aí, né, se esse vazamento acontecer. Eu gosto sempre de falar que mais importante do que se preocupar realmente com multa, a empresa sempre tem que se preocupar com a sua imagem, né? Porque um vazamento de dados pode dar ali um grande estrago na imagem da empresa. Ninguém quer estar envolvido nesse tipo de escândalo, né? Então, mais do que a multa, a gente deve pensar nesse patrimônio que é a imagem, que a gente leva anos para construir, leva anos para fazer seu nome no mercado, para criar autoridade e daqui a pouco um incidente de segurança, né, que são os ditos vazamentos de dados, eles podem gerar aí um estrago que você vai levar muito tempo para reparar se conseguir, né, realmente reverter. Falar de segurança de dados para empresa de bases tecnológicas exige aí horas e horas, né? Eu só dei aqui umas pinceladas, algumas coisas que são importantes, mas cada empresa realmente tem que ir atrás dessa informação, tem que procurar aí seu jurídico, procurar saber como vai fazer para implementar. Se já comprou alguma ferramenta, saiba que tem que procurar alguém que vá fazer essa adequação, que vá fazer esse mapeamento e que vá partir da tua empresa para a ferramenta e não adaptar a tua empresa à ferramenta, né? As coisas têm que ser dentro do teu fluxo, né? E você pode sim usar ferramentas, não há problemas, é muito interessante que hajam ferramentas, mas elas são complementadas pelo lado humano, que vai fazer o olhar detalhado, né? E que vai realmente apontar aonde é que estão esses dados, né, quais são os riscos e vai te ajudar a fazer esse plano aí de análise de riscos. Se você gostou do vídeo, deixa um like, te inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação que toda semana tem vídeo novo.